que fica curiando a aula. Uhum. Já dei start aqui na gravação, tá, Paulo? Deixa eu Sim, compartilhar a senhor. tela aqui. Vamos lá. Então, ó, na aula anterior foi a atividade um, né, que sobre a manutenção de circuito desenergizado, né? Aí hoje vai ser sobre a manutenção de circuito energizado. E basicamente a folha de atividades, se você olhar, ela é praticamente a mesma, né? A diferença é o POP, né? O procedimento, pelo menos a equatorial, eu não sei. Eu sei que a SEB e as Centrais Elétricas de Brasília ali, que é a Neo Energia, né? Ela chama ainda de POP. A equatorial aqui, para ficar igual era a Enel, chama de instrução técnica, mas no final das contas é a mesma coisa. Então, o Fabrício obteve sucesso, né, lá na manutenção. Cadê a SAP aqui? Ele obteve sucesso, né? Foi bem lá, né, no processo lá de desenergização. Inclusive, um dos POPs que eu coloquei disponível aqui para vocês foi o que era lá da Enel, né? E na verdade, quem criou aquele POP foi o pessoal da CELG. Inclusive, tem um eletricista de linha viva que ele dá treinamentos aqui em Goiânia. Ele também dá, se você chamar ele para ir para outro estado, ele vai, né? Ele já deu treinamento lá para centrais elétricas do Pernambuco. Aí, se eu não me engano, lá atualmente está a Neo Energia. E ele é bem experiente nessa área de linha viva. Inclusive, a empresa que foi a que criou, trabalhava para essa empresa, que foi a que criou os métodos, e ele fazia parte da CIPA na época, o Levi, professor Levi. E aí, ele que ajudou eles a criarem, né? Eu acho que eu até coloquei disponível para vocês se eu não pus, eu vou pôr aí, da Hotline. Já ouviu falar dessa empresa, Hotline? Eu sei que ela é bem antiga, e aí ele trabalhava na época para a Hotline, e a Hotline, eles criaram lá, junto lá com a CIPA e o SESMIT, né? Os procedimentos, inclusive o procedimento quando não tem procedimento. Aí, como assim, professor? É porque é o seguinte, vocês viram que na tarefa anterior, até pelos exemplos de documento que eu passei para vocês, tem vários tipos de POP, né? A POP 01, 02, 03 e por aí vai, né? São vários procedimentos que o objetivo é mostrar um procedimento operacional, ou seja, você executando ele ali na prática ali, né? Passo a passo, e cada um desses procedimentos ele tem né, uma medida de segurança, de quem que é a competência, como que você vai controlar e assim por diante. Então, nesse caso aqui, geralmente, quem começa a trabalhar com linha viva é porque já adquiriu experiência. É igual, é mais ou menos do mesmo jeito que está falando aqui no contexto aqui, ó. Fabrício obteve um excelente desempenho na execução de seu serviço, né, de manutenção, e com isso foi promovido a gestor operacional, né? Então, a parte de gestão é justamente você delegar, né? Utilizar recursos e delegar tarefa a outras pessoas. Aí, geralmente, quem trabalha na linha viva já tem um tempo, já tem né, inclusive tem um manual. Eu não sei como é que tá o da. Eu vi ele até hoje aqui quer ver, ó, na matéria de comunicação, estava dando aula para o pessoal do início do curso aqui, comunicação oral escrita. Ah, aqui, ó. Vou copiar ele e pôr aqui, que ele deveria estar aqui. Esse manual aqui, ó, ele é
da antiga Celg, mas toda concessionária de energia tem um documento semelhante a esse daqui. Esse documento aqui, quem criou foi o SESMIT, inclusive o engenheiro na época aqui era o. Esse aqui é a técnica de segurança, esse Túlio foi o que tinha assumido a vaga no lugar do meu professor, tá? Porque aí ele tinha se aposentado e ele que era o engenheiro de segurança lá da Celg. Atualmente ele trabalha como consultor, né? E para empresas aí, eu esqueci o nome da empresa. Então, esse regulamento, toda concessionária de energia, ela cria, tá? Então, isso é uma criação do Departamento de Segurança do Trabalho, né? No caso aqui, o SESMIT, né? E o SESMIT, com a ajuda, né? O que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Ele, com a ajuda lá do... que o SESMIT foi instituído pela NR4. Aí, a CIPA, né? Que é a NR5, eles precisam de ajuda do pessoal da CIPA, porque o pessoal da CIPA, geralmente, por exemplo, o eletricista, o de redes, no caso aqui, né, do exercício, ele é mais operacional. O que que é operacional? Por isso que foi promovido para gestor operacional. Ele, ele sabe as atividades, as tarefas, né? Ele já tem um extenso treinamento em todas as tarefas e com esse extenso treinamento que ele tem, né, sobre essa tarefa, né, fazer a sinalização, é, trocar o elo fusível, né, de um cartucho, de uma chave fusível, né, trocar o conjunto da chave fusível, que foi a tarefa passada, né. Então, esse manual aqui, ó, até na época, eu peguei esse antigo porque é o único que eu tenho acesso aqui, né? Mas provavelmente a Equatorial, né, a Enel tinha um desses, né? Então, ó, aí, condições mínimas de segurança em medicina do trabalho, já que trata do SESMIT, né, que deverão fazer parte dos contratos celebrados, né? No caso, hoje em dia, a Equatorial, né? E as empresas contratadas, ou seja, as terceirizadas. Inclusive, provavelmente, o Fabrício aqui trabalha para uma terceirizada. Então, nesse manual aqui, ele mostra tudo, mostra até cursos, né? E aqui, ó, deixa eu achar. Tem um treinamento aqui, ó. Tem o limpeza de faixa de servidão, que é esse treinamento. Deixa eu achar. NR10, todo mundo tem que ter. Deixa eu ver. Encarregado de turma, deixa eu ver se esse é o mais adequado. Não, não é esse. Ó, mas tem encarregado de turma, o NR35 também, deixa eu ver. Operador de guindaste hidráulico. Hoje em dia, o próprio eletricista de rede, ele já tem um treinamento do guindaste hidráulico, é necessário no treinamento que ele faz de eletricista, né, lá da Senai ali, né. Esse POP aqui era um curso antigo, eu não sei se ele é ministrado ainda, né. Então, esse POP, tá vendo que tem vários procedimentos operacionais padrões aqui, ó, por exemplo, uma ligação nova, ou seja, um cliente novo, na urbano, aí mudança de padrão, ou seja, tinha um padrão antigo que ele era assim, ó, a caixa dele, aí tinha aqui o vidro, né? O vidro de inspeção, que aí aqui você enxerga o medidor de energia. Aí tem aqui uma lingueta aqui, ó, essa lingueta, onde você levanta ela e você tem acesso ao disjuntor. E aí, antigamente, tinha um lacre aqui, ó, que ele era quadrado. Era uma chapa quadrada aqui, ó, você até subia, e daí eles mudaram para uma chapa circular. Ou não sei se foi ao contrário, você vê o tanto que faz tempo aqui. E aí, por exemplo, esse padrão novo foi na época que era para mudar desse padrão. Eu peguei um item aqui aleatório, né, só para vocês entenderem.
Aí, como que você vai fazer a suspensão de fornecimento na mufla, né? Lá no, a mufla é basicamente aqui, ó, por exemplo, você tem aqui o medidor de energia, vamos supor, você tem o geral aqui, né? Aí você vai ter uma mufla aqui, e nessa mufla, vamos supor que eu tenho, sei lá, quatro barracão ou quatro kitnet aqui, ó. E aí a mufla, se você receberia energia por cima, né? Ela vinha aqui, entra na mufla, e da mufla você faz a derivação para cada um dos clientes aqui, né? Então você pode suspender energia na própria mufla aqui, no poste, né? Lá em cima aqui. Se você suspender aqui, o cidadão ainda pode violar aqui, ó, e ligar novamente, ó. Substituição de equipamento de medição, ou seja, de medidor de energia, inspeção da medição. Então, tem vários procedimentos que você pode fazer, ó, desenergizar trecho de trabalho, emendar condutores, né? Então, toda concessionária tem esses mini treinamentos aqui, né? É porque eu não, aqui infelizmente não tem um de linha viva nesse documento aqui. Mas aí, por exemplo, igual aquele que eu mostrei que é encarregado de turma, né? Como eu não tenho aqui o do de linha viva, né? Ó, aqui, ó. Público-alvo, eletricistas, né, de rede, né, que exercem a função de encarregado com experiência mínima de 2 anos. Então, geralmente, para você ser um gestor operacional, ou até mesmo, né, trabalhar na linha viva, você já tem que ter uma experiência. Aí, nesse caso aqui, ó, a empresa instituiu que tem que ter a experiência de 2 anos, né, na função de eletricista de manutenção, construção e operação de redes, né? Que é o eletricista de rede, desenergizada, urbana e rural, classe até 36,2, né? kV, que é a média tensão, né? Então, você tem que ter pelo menos 2 anos para exercer essa função de encarregado. Pode ter esse outro nome aqui, né? Gestor operacional, né? Eu tô achando que o encarregado que a gente chama aqui, né? Ele pode ser muito bem se encaixar no perfil aqui do gestor operacional. Então, no período em que atuava em campo, ele verificou que tinham diversas falhas. Foi isso, inclusive, que o Levi, na época, ele e mais outros colegas, né, identificaram que tinha muita coisa ainda, né, para ser feita, tinha muita coisa que era negligenciada. Então eles criaram os manuais, né, o que depois o pessoal chamou de procedimento operacional padrão, né? Esses manuais eles buscam você elencar as principais tarefas, né, que um eletricista de rede faz ou de um de linha viva faz, né, que é manutenção em circuito energizado. Então, ó, gerando, né, ó, falhas no sistema de operação, como por exemplo a execução apenas de manutenção corretiva, gerando um aumento elevado no custo operacional, né? Então você poderia fazer manutenção preventiva, né? Igual o pessoal da Equatorial continua fazendo o trabalho que antes a Celg fazia, depois a Enel continuou fazendo e agora que ele já tem um tempo que ele assumiu, né? Ele faz, que é a atualização do sistema, ou seja, pegar as redes nuas, né, tanto a de baixa tensão como a de média tensão, e transformar ela em rede compacta, né, no caso da média tensão, e rede multiplexada no caso da baixa tensão. Essa é uma forma de manutenção preventiva, né, manutenção preditiva, ou seja, você tornar esse sistema menos suscetível a falha, né? No caso aqui, um tipo de falha acontece quando uma galha de árvore ali, né? Ah, mas você resolve o problema fazendo poda, sim, mas você vai aumentar o tempo de uma poda para a próxima, né? Colocando um cabo protegido, né? Um cabo
ou seja na média tensão com a rede compacta, seja na baixa tensão com a rede multiplexada. Então, dá para você, né? Por isso que precisa de alguém experiente, porque a pessoa experiente, ela já viveu várias vezes vários desses procedimentos, né? Procedimento de sinalização, da manutenção, né? Num transformador, trocar a chave fusível, né? Ou seja, ela toda vez que ela está de plantão, dependendo ali do cronograma, ela está suscetível àqueles problemas e ela resolve. Inclusive, né? Eu até dei a dica para o pessoal, tive hoje a segunda aula de comunicação oral e escrita, né? Eh, eu sempre faço essa dica, né? Você sempre é contratado para resolver um problema, independente da área que você trabalha. Então, busque ter, né, a eficiência, né, entender os problemas da sua área, porque quanto mais você resolve os problemas da sua área, você, além de aprender mais, você vai ficar o quê? Né, muito mais experiente e suscetível a ser promovido, igual foi o caso aqui de gestor operacional, ou seja, de delegar, né, delegar tarefas aí para os outros eletricistas que não têm experiência igual a ele aí, né? Então ele realizou algumas inspeções, percebeu que os técnicos estavam relutantes em realizar procedimentos padrão de segurança, né, e de qualidade. Os índices de acidentes eram altíssimos, né? Então, é importante sempre a gente estar afiando o machado ali, ó. Diante desse cenário, Fabrício percebeu uma extrema necessidade de elaborar um plano de manutenção preditiva, né? Ou seja, o próprio procedimento operacional padrão, ele é um exemplo de manutenção preditiva, tá? Ah, eu lembrei aqui, ó, tinha até deixado aberto aqui, o Paulo. Essa aqui é a resolução do Conselho dos Técnicos, tá? Sim, pô. É a resolução número 74. Quiser, eu mando ela aí para você aqui pelo chat. É, até um colega nosso conseguiu aqui para gente. Pela Lei 13.639. E eu até estava olhando os artigos aqui, ó. Ó, todos os trabalhos que você pode fazer, ó, elaborar, administrar disciplinas técnicas, né? Responsabilizar pela elaboração e execução do projeto, ó. Ah, cadê? Ah, tá aqui. Ó, técnicos em eletrotécnica para as prerrogativas, atribuições e competências disciplinadas nessa resolução, tá? Podem projetar, ou seja, calcular, desenhar, né, fazer o projeto Uhum. e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kVA, tá? É Eu tinha muita coisa, né? né, praticamente quase todas, muita indústria aí, né? Hum, Tem igual, por exemplo, ali Jaime Câmara no caso da Germicana já não podia, que são 3 de 500, então dá 1.500. Mas tem empresa aí que tem um transformador de 500, tem um prédio aqui de condomínio que a gente chama de duas torres aqui perto aqui, ele tem um transformador em estrutura H de 500 kVA, né? Então, basicamente, você vai ter muito cliente aqui que você tem atribuição técnica para trabalhar, né, para se responsabilizar. uhum. Inclusive, eu estava falando a sigla errada. Não é RRT. RRT é porque eu estava na cabeça com o pessoal lá da arquitetura. A RRT é o pessoal da arquitetura, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Agora, no caso dos técnicos, chama TRT, é Termo de Responsabilidade Técnica. É isso que eu tinha esquecido. Eu até preparei depois uma aula aqui para a gente discutir sobre esses assuntos. É porque eu lembrei aqui, ó. Depois eu peço para a Laura colocar aqui para vocês aqui. Então, basicamente, você vai ter que criar, né? Ajudar o Fabrício a gerar esses procedimentos aqui
para circuito energizado. Devo dizer que existem vários, né? Você já deve ter visto no spoiler lá, né? Eu vou pegar lá na nossa pasta. É o seguinte, lá na NR10 fala que prioritariamente, né, para você fazer intervenções, né, em circuitos aí elétricos, ou seja, para um cliente residencial, né, comercial ou industrial, a prioridade é a desenergização elétrica. Por isso que a maioria, né, a maioria não, né, majoritariamente, para não dizer todos, né, mas majoritariamente todos os procedimentos que você faz como eletricista de rede de distribuição são com a rede desenergizada. O único procedimento que você faz com ela energizada é a ligação de um cliente novo. Aí, como assim, professor? Você, quando chega lá para fazer a inspeção, né, já vai estar, o cliente já colocou lá a medição, né? Você vai só instalar o medidor de energia, né? Os cabos já vão estar passados. E aí, o que que você vai fazer? Você vai ligar o ramal. Às vezes o ramal é aéreo, né? Ou então ele é subterrâneo. Aí você tem que ir lá na caixa de passagem, né? É perto ali do poste. Mas independente se ele é aéreo ou subterrâneo, você vai ligar essa energia diretamente na baixa tensão. Aí, para esse caso, é o único caso em que o eletricista de redes lida com o circuito com a rede energizada. Ele não precisa fazer o processo de desenergização, né? Igual eu falei na aula passada, o dicas, né? Desligar, impedir, constatar, aterrar, né? E sinalizar. Ele não precisa fazer isso. Ele vai utilizar o conector de perfuração, né? Você já viu desse aí? Você já usou desse, Paulo? Já sim, senhor, professor. Que o pessoal Inclusive, a chama gente fez um trabalho vampiro, na né? semana que passou com ele. Isso, ó. Aí o conector vampiro, né, que o pessoal chama, né? Ele, Isso, é o na hora que eu... morceguinho. É o morceguinho, né? Olha, ó, tem vários nomes aí. Então, em Anápolis chama de morceguinho, né? Ó, o Isso. morceguinho. Então, você aperta naquele parafuso dele, tem até uma capinha, né? Eu acho que é a primeira que perde ali, né? Aí ele tem uns dentinhos, aí ele morde o cabo, né? E aí aquele metalzinho que corta o cabo, ele entra em contato direto com a parte energizada interna dele, né? Então esse é o único procedimento, pelo menos que eu tenho aqui de cabeça aqui, que o eletricista de rede faz sem desenergizar a rede. Então, necessariamente, como ele acessa direto a baixa tensão, né? Aí ele não precisa desenergizar. Agora, se ele for ligar um transformador de uma indústria, aí sim precisa fazer isso. Mas se for um cliente direto da baixa tensão, ele só acessa a baixa tensão ali, já utiliza o conector de perfuração ou vampirim, né? E aí faz a ligação desse cliente. Com exceção desse procedimento, o restante é tudo o processo de desenergização. Daí, lá na própria NR10 já tem a prerrogativa, né? Lá fala, olha, caso seja necessário, né? Tipo assim, não haja a possibilidade de dar manutenção com circuito desenergizado, aí você vai tomar uma outra atitude, que é a manutenção, inclusive, acho que é depois do item lá que é manutenção em circuitos desenergizados, aí tem, né, procedimentos para rede energizada. Então, basicamente, você toma os mesmos cuidados que você toma para desenergizada. Eu até lembro que você falou que a única coisa que você não tinha colocado lá no, lá na sua Na atividade. descrição
foi o Entendi. RA, né? A Foi o RA. desabilitação do religador automático. Inclusive, aí você pensa assim, ó, mas eu vou fazer o procedimento de linha viva, né? Uai, eu deveria, né? Então, eu não preciso nem desligar esse RA, mas é outro engano. Eu preciso desabilitar ele porque se der um BO, ou seja, como está energizado, pode acontecer uma eletrocução, né? Então, acontecendo essa eletrocução, ou às vezes até, quer ver, eu tenho um, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Vou até aproveitar e abrir o pop aqui. Eu não lembro se eu mandei esse daqui da Hotline para vocês, que é o original. Olha só, o tanto de procedimento que tem. Aí, no caso, o Fabrício, ele tem que elaborar um. Olha o tanto que tem, ó, procedimentos gerais iniciais e finais. No caso, esse daqui que ele está pedindo são os procedimentos gerais iniciais, ou seja, qualquer procedimento que você for fazer, como é o caso do item 7.3 aqui, ó, substituir isolador de pino ou substituir, ó, isolador de disco. Tá vendo, ó, que tem vários, ó, igual esse daqui, ó, o cruzamento aéreo, que é o fly tap, né? Identificar faseamento, substituir para-raio, né, que na verdade é um supressor de surto, né, o para-raio de rede. Então, qualquer um desses, ó, instalar transformador, instalar. Nossa, professor, dá para instalar transformador, banco de capacitor, tudo com a rede energizada, dá para fazer. Que aí você faz, tem os procedimentos, né? Acho que eu até comentei na aula passada, que é o procedimento ao contato, né? Que geralmente quem faz ao contato é o eletricista de linha viva, né? O linha viva de distribuição, tá? Tem o procedimento à distância, né, que você utiliza de vara de manobra, né? E isso ambos, né, tanto linha viva de distribuição como o de redes utiliza essa técnica, né? E também tem um procedimento ao potencial. Aí, no caso, o eletricista de linha viva não utiliza esse procedimento, embora ele seja muito parecido. Quem utiliza é o linha viva de transmissão, porque aí na linha de transmissão, o potencial elétrico ele excede, né, o pico máximo da média, que é 34,5 kV, né? Daí o campo eletromagnético ele já é tão intenso que utilizar o procedimento de contato não faz sentido. Mas, professor, mas de qualquer jeito você entra em contato? Mas aí você vai utilizar uma roupa especial com um tratamento, não só o anti-chama, né? Mas com tratamento, igual eu mostrei aqui, ó. Tratamento químico com nitrato de prata, né? Inclusive, muitas pomadas aí para queimadura utiliza também, né, no substrato dela nitrato de prata aqui, né, para ele transformar a trama ali, é tipo um brim mesmo, o material da roupa, né, em uma gaiola de Faraday. Porque aí, com esse tratamento, além do tratamento anti-chama, né, que faz com que a roupa fique praticamente impermeável, né, o tratamento para transformar ela numa gaiola de Faraday, esse nitrato de prata, ele transforma, né, ele tem, né, como se diz, partículas ali de metal. Tem umas roupas, inclusive eu vi num documentário, mas é só o exército que usa. Ele utiliza, tem uma máquina lá que ela trança fios de metal junto com a trama de tecido ali, né? Na roupa e ela é até melhor do que porque o problema do tratamento químico, seja para o anti-chama, seja para a gaiola de Faraday, é que quanto mais você lava aquele uniforme, ele vai perdendo essas propriedades. Por isso que de tempo em tempo a empresa ela troca o seu uniforme, não porque ela é boazinha, né, e quer sempre que você esteja limpinho, né,
mas é porque aquele tratamento anti-chama e o para gaiola de Faraday, ele vai perdendo, né? Vai perdendo as propriedades, né? Quanto mais você lava, e aí você tem que renovar dando outro uniforme. Então, o ao potencial, e dependendo do potencial, você ainda utiliza uma roupa suplementar para melhorar o efeito da gaiola de Faraday, né? Lembrando que é o que você vai manter o campo elétrico do lado externo ali do seu corpo, né? O campo elétrico e os efeitos fisiológicos, se eu não me engano, tem uma norma, é NBR 5460, né? Ela fala até dos estudos clínicos aí sobre, né, sobre o pessoal que trabalha, né, na época e que quando ela criou, né, a NBR, sobre os efeitos de você trabalhar com uma linha viva, né? E por isso que você tem, obviamente, por ele ser extremamente perigoso, você tem que fazer ele de forma pausada, devagar ali, né? Então, o primeiro procedimento aqui, você está vendo que é mais ou menos a mesma do anterior, do de redes, né? A diferença é que você vai utilizar o caminhão de linha viva, né? Com o cesto aéreo, né? Em conformidade lá com o anexo 12 da NR12, né? Que é o cesto aéreo. Temos outras opções, mas essas outras opções é só quando não tiver jeito mesmo, né? Você utilizar o cesto suspenso ou o cesto acoplado. O ideal, ainda mais se tratando de linha viva de distribuição, é o cesto aéreo, né? Tem até lá no final lá da NR12, né? É um formulário que inclusive tem que ser um engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Ele vai fazer uma RT, né? Afirmando que aquele determinado trabalho, né, daquela terceirizada ali, ele teve que ser feito de forma emergencial, por exemplo, num cesto acoplado, aí daí ele vai escrever lá a justificativa, né? Ele vai ter que fazer uma espécie de auditoria ali para ver se realmente dá para fazer aquele procedimento. Vamos supor que é um, eu tenho um hospital ali, e o hospital ali está cheio de, né, pacientes ali, e eles são pacientes de risco, e eu preciso fazer a manutenção na rede, e eu não posso desenergizar essa rede. Aí, por algum motivo, aconteceu, sei lá, um acidente e o caminhão de linha viva ele ficou danificado e daí eles aproveitaram para utilizar um caminhão, né, com cesto acoplado, né? Então ele vai ter que escrever toda essa novela, fazer essa RT e assinar e se responsabilizar por isso. Mas basicamente é desabilitar o religador automático. Geralmente, se você está trabalhando para a linha viva, quer dizer que você está dando manutenção para uma indústria, né? Então, é por isso, né, que tem contrato de demanda. Então, é mais vantagem não só para a indústria, mas para a concessionária de energia local, né? Manter uma equipe de linha viva para dar manutenção com circuito energizado, porque se ela desenergizar, essa empresa, ela tem que pagar multa para a empresa, né, por deixar ela sem energia, mesmo ela tendo grupo motor gerador. Então, por isso que ela cria a equipe de linha viva. Mas mesmo assim, por segurança, você tem que sempre desabilitar o religador automático, porque desabilitando ele, né, se acontecer um acidente, ele não vai ser acionado e aí você vai conseguir controlar o acidente. Já para B aqui, né, comentando, o único, né, o equipamento aqui de proteção que, inclusive, o adicional aqui, né, com tratamento químico para transformar a roupa numa gaiola de Faraday, né, mangas de borracha, que é a manga isolante, que o pessoal chama, mas o eletricista de rede, ele usa também quando ele vai fazer a abertura de circuito, tá? Quando ele faz a abertura de circuito, ele utiliza essa manga de borracha. Já o de linha viva, não, tem que utilizar ela, né, o tempo inteiro quando ele está fazendo o procedimento.
Luvas, né, com a cobertura, né, para atenção da classe, né, de é, ou, 30, ou 13,8 ou 34,5 kV, né, manta isolante flexível, cobertura rígida, né, tudo que eu coloquei de verde aqui foi o adicional, né, que é diferente, né, diferente lá da tarefa anterior, ó, lençol bipartido, lá no próprio, nesse manual que eu mostrei para vocês, ó, tem esse catálogo aqui da Hits, né? Aí aqui tem vários, ó, isso aqui são coberturas rígidas. Esse eu acho, ó, aqui é um conjunto de cobertura rígida. Deixa eu ver se eu acho uma manta isolante aqui. Ó, as mantas, ó, os lençóis aqui, ó. Aí tem esse aqui é o lençol inteiriço, né? O bipartido. Geralmente é para você abraçar ali por exemplo, a cabeça da chave fusível ali, né? Aí tem o tripartido que você já coloca em cima dos três para-raio de rede, cobertura flexível que o pessoal chama de macarrão, é esse daqui, ó. Não, esse aqui é rígida, mas ela parece com essa rígida aqui, ó. Prendedores, ó, para você travar aqui, ó, os lençóis, né? Travar a cobertura rígida para ela não descer, né? Se tiver numa descendente aqui o cabo, né? Que mais? Tanto para média tensão quanto para baixa tensão também. Porque, por exemplo, vamos pegar essa rede aqui, ó. Se essa rede tiver baixa tensão, você vai subindo com o cesto aéreo, né? Você cobre primeiro a baixa tensão, depois cobrir a baixa tensão, aí você eleva mais o cesto e também protege a média tensão depois, né? O D aqui, ó, são os 12 passos iniciais aqui, ó, do item 7,1. Até coloquei a página lá para vocês aqui, ó, a página 27, né? Do mesmo jeito que foi no exercício anterior, ó, procedimentos iniciais, ó. Aí você pode, do mesmo jeito que eu falei na aula passada, você pode colocar nesse design aqui, né? Desenvolvimento, competência, risco e, né, forma de controlar esse risco. Paulo, só um minutinho aqui, rapidão. Tranquilo, professor. Antes que eu esqueça aqui. Se deu certo aqui. Aí hoje o sistema ainda não está assim muito. Ainda não está muito confiável, não. Oscilando, a internet está oscilando muito o dia todo. Não, na hora que eu entrei aqui, primeira Mas eu aula penso aqui, o trem também tava que deve meio. ser o sinal do satélite lá em cima, por causa da chuva. Penso eu. Pode ser. É. Eu acredito que deu certo aqui. Nosso sistema tá de manivela. Tentando aqui acessar a intranet aqui, mas é. Só amanhã mesmo, quando tiver voltado ao normal. Deixa eu O que voltar aqui. aconteceu, professor? Não estava aqui tentando acessar aqui, mas Hum, então, ó, aí eu elenquei isso daqui, é igual até na tarefa anterior eu coloquei só os passos, tá?
Mas aí vocês escolhem, você pode pôr o passo, mas eu achei importante mostrar que como que o documento geralmente é formatado, né, para a concessionária, né, de energia, né, e que ela oferece para os parceiros, né, para os terceirizados e também para os próprios funcionários, né. Então, porque geralmente os primeiros passos aqui, ó, são aqueles de sinalizar, né, aí testar, inspecionar a luva, aí dirigir o veículo, a partir do, ó, ver as condições meteorológicas, né, para ver se tem condições adversas, isolar a área do veículo, que é um veículo especial, né, que é o caminhão de linha viva, né, fazer inspeção do poste, planejar a PR, ó, distribuir tarefas. Já no 10º passo ainda nem começou a fazer a tarefa, né, ó, retirar o religador automático. Aí por isso que igual lá na atividade estava falando, né? Esse daqui seria o procedimento, igual ele está falando aqui, ó. Ele viu que tinha várias, né? O pessoal estava meio receoso, porque acontecia vários acidentes, porque antes de você fazer qualquer coisa, né? Trocar um isolador, né? Ainda mais com circuito energizado, né? Fazer qualquer tipo de manutenção, você tem que ter um procedimento preliminar, um que você faz antes mesmo de executar qualquer um desses aí, né? Então, a partir do 10 aqui, ó. Aí, ó. Aí você vai ver se o religador, se você é de linha viva, provavelmente tem um religador nessa rede, né? É 100% certeza que tem. Já no de redes, não. No de redes pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Aí testar o equipamento do veículo, né? Instalar as coberturas, que é o procedimento preliminar ali, dependendo do tipo de cobertura, né? Igual tá aqui, né? Ó, tem esse poste aqui que tem uma cruzeta, a cruzeta dele é de concreto armado, ó, esse de média, eu acho que esse é 69 kV, eu acho, tô chutando aqui. Tá com cara de ser 69 kV aqui, ou até 138. Então, ó, tem, dependendo do tipo de estrutura, aí esse procedimento aqui, ó, que são 12 passos, é tudo isso, ó. Você estacionou a viatura, testou o equipamento, testou a luva, aí depois você subiu, pediu o etiquetamento, né, o bloqueio lá do religador automático, aí você vai fazer o lançamento das coberturas, né, cobrir a estrutura em conformidade com aquele procedimento que você vai fazer, né? Às vezes você tem que trocar essa chave faca aqui, né? Aí você vai fazer todo esse procedimento aqui de cobertura de cada uma das fases, para ir só depois, aí geralmente essa chave faca aqui, ó, você instala um bypass, né? Você vai, depois que você protegeu, você vem aqui, ó, na parte que está energizada, que é a posterior aqui, né? Aí você coloca um suporte para bypass aqui na linha, você ainda nem coloca ele. Aí lembrei. Você conecta o suporte, aí conecta um lado do bypass aqui, e aí você vem com o cesto aéreo para o outro lado aqui, ó, e coloca, ou bota, né, igual o professor está falando aqui, e coloca o bypass do outro lado aqui. Colocou ele aqui, ó, e isso o outro lado está no suporte, ele não está bypassado ainda. Aí você volta aqui, e aí você tira do suporte e coloca ele na rede agora. É porque você não pode colocar aqui na rede e andar com ele aqui na mão, né? Com ele energizado, por mais de, acho que é 50 centímetros, uma coisa assim. Que aí pode começar o arco elétrico moendo 12 aí na sua mão, né? Então você coloca o suporte, coloca o bypass em cima do suporte, vem com ele aqui,
conecta, aí depois você volta, tira do suporte e põe ele. Aí você bypassa, ou seja, a energia, né, e a possível corrente elétrica, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer esse caminho agora, ó. Depois que você bypassa, ela faz esse caminho, ó, a corrente aqui, né? Daí, por ela bypassar aqui, esse, você concorda? Aí o bypass ele também é protegido, viu? Geralmente o pessoal utiliza eles chamam de macarrão, né? Cobertura flexível. Aí pega essa cobertura flexível e ainda faz um reforço, coloca, ele veste o bypass, né? E daí, depois que ele faz tudo isso, bypassa aqui, aí que ele pode fazer a manutenção, trocar essa chave faca aqui, ó. Ou seja, a energia vai estar desviando aqui, ó, vai estar desviando pelo bypass, e daí aí ele pode tirar essa cobertura, trocar a chave faca ali, né, colocar um conjunto novo e tal. Beleza. Fecha, né? Trocou, às vezes, essa cerâmica aqui, ó, esse isolador aqui, o pessoal atira, né? Dá tiro, literalmente, atira pedra também para quebrar isso aqui, ó. E aí danifica, começa a dar arco elétrico aqui, né? Entre o cabo energizado e a estrutura. Aí piorou ainda mais se for num poste desse aqui, ó, com a cruzeta de concreto armado. Tem uma cruzeta que chama, é cabeça de touro, o pessoal chama, porque ela tem um concreto armado aqui, ela tem tipo um Tzinho aqui embaixo. Aí você coloca no poste duplo T, né? Aí você parafusa ele bem aqui. Ele é mais pesado e ele também é de todo de concreto armado aqui. E ele não precisa de mão francesa plana aqui para estabilizar. E nesse caso, esse aqui já estabiliza porque ele já tem o perfil circular aqui, né? Que aí passa o poste seção circular. Então, esse procedimento que eu estou pedindo aqui para vocês, né, que a tarefa está pedindo, é o preliminar para você fazer qualquer outro procedimento. O procedimento que eu citei agora aqui, né, que é bypassar, né, depois que você fez tudo isso, né, aí que você vai fazer o procedimento. Qual que é o procedimento? Trocar a chave fusível. Vamos supor que isso aqui é uma rede 13.8, né, ou chave faca, desculpa. Trocar o conjunto chave faca da rede 13.8 no endereço tal, né? Na tag, lembra que tem as plaquinhas, né? Aí, como esse daqui é chave faca, aí provavelmente, né? Se é aqui em Goiânia, vai estar lá o quê? GN. Aí, se eu não me engano, é GN13. Aí o 13 é o código para chave faca. E depois, e aqui embaixo, tem o ID, né? O identificador aqui, que é um número aleatório na hora que você bate lá no computador, né? Ah, o ID 3818 tá falando que tem uma chave 13, né? Ou seja, uma chave faca é, é normalmente fechada, né? No caso que ela está normal fechada. Tem circuitos que ela fica normal aberta, né? Ou seja, ela fica desarmada aqui, né? Mas isso está mudando, viu? Ainda mais com religador automático, né? Já não. Esse de deixá-la normalmente aberta já não faz mais sentido, não. Isso acontecia antigamente, lá para a década de 80, mais ou menos. Hoje em dia estão é raro você ver uma normal aberta assim. Então, esse procedimento preliminar são justamente esses 12 passos que você vai fazer, né? Que isso foi o último aqui, ó. Os 12 passos você vai fazer para realizar qualquer tarefa, qualquer uma das tarefas aqui, né? Que até coloquei aqui na inicial aqui, ó. Cadê? Ó, tá aqui, ó. Procedimentos iniciais, né? Aí, ó.
Então, trocar isolador de pino, eu vou ter que fazer esses 12 passos iniciais, né? Aí eu troco o isolador de pino, troquei ele, aí você vai fazer os procedimentos gerais finais, que na verdade é o contrário dos procedimentos gerais iniciais. Aí você vai fazer de ordem inversa ele. Aí o 12º você faz ele primeiro, depois o 11º e assim por diante. Realmente é assim. Então, quais componentes que mais demandam aqui, né, manutenção? Basicamente, praticamente todos que a gente falou na tarefa anterior: chave fusível, o elo da chave fusível, né, o conjunto completo, a chave faca, isolador de pino, ó, isolador de disco, isolador tipo bastão polimérico, o tipo pilar também, ó, cabo de saída, encabeçamento inicial, né? E o final, o transformador, chave a óleo também. Pode até colocar aqui o RA também, o próprio religador automático também, ó. RA, religador automático. É isso que eu lembrei a mais aqui, ó. E dimensionar a mão de obra necessária. Aí depende do tipo de equipe. Para a equipe, eu apurei aqui, ó. Depois vocês dão uma olhada aqui, ó. Acho que está nesse item aqui, ó. Aí tem chefe de turma, eletricista, supervisor, né? Inclusive tem a função, os cargos aí, o que que ele tem que ter, né? Então é no mínimo de 3 a 4 eletricistas. Se eu não me engano, eles chamam isso aqui de equipe leve, né? Aí tem equipe pesada também, que aí são mais colaboradores, mais eletricistas de linha viva, né? Inclusive, essas equipes elas têm que ser grandes, porque é sempre um está fazendo a atividade, o outro está ajudando, e um terceiro, né, que geralmente é o chefe de equipe, ele está supervisionando. Então, por isso que é no mínimo três, né? Porque um executa, o outro ajuda e o outro supervisiona. Aí, enquanto, né, o que executou pela manhã, né, ele está descansando, aí na verdade ele está ajudando o outro que está executando, tá? E você tem que fazer bem devagar esse procedimento. Você não pode ser apressado, afobado, porque senão vai dar ruim. Beleza? Então é isso, o Paulo. Eu achei massa lá, gostei, viu? Fiz a correção lá das atividades. Pois é, eu tentei fazer da forma mais aproximada possível que eu encontrei, mas ficou Uhum. muito similar ao que o senhor tinha passado naquela primeira aula nossa. Não, ficou top, ficou massa. É daquele jeito mesmo. Bom, então agora a próxima aula vai ser de projetos, do projeto do CEP, tá? E aí, confirmando, a aula do dia 27 é a aula, é o laboratório da manutenção, né, e operação do CEP. Exato. Eu vou dar só uma olhada, que às vezes eles aproveitam até para fazer os procedimentos até da outra UC, que envolve projeto, né? Mas projeto também envolve execução. Mas a princípio é só esse mesmo de manutenção. Se tiver mais algum procedimento a mais aí, eu peço aí para a Laura já avisar para vocês, tá? Sim, Então é senhor. isso, Paulo. Com Deus. Desculpa a demora aí na hora de Foi entrar com aí, Deus mas a gente também. compensou Não, aqui. que acontece? Você estava dando aula para outra turma. Foi com Deus. Até a próxima. Quarta-feira nós já temos Beleza. aula de projeto Isso, de CEP, né? projeto do CEP. Isso mesmo. Muito bom. Um abraço. Até Boa mais. Com semana. Deus, viu? Ou pra você também. Até mais. Com Deus também. Tudo de bom.